Bom dia. Ó, tem até café hoje aqui. Glória a Deus. Bom dia, pessoal, tudo bem? Muita alegria estar com vocês aqui hoje. Daremos início à primeira exposição de um livro da Sagrada Escritura na Cidade 5. E como muitos já sabem, é o livro de Ruth. Nós vamos expor durante esse período. O livro de Ruth é um livro situado logo após Juízes, é bem fácil de achar. Juízes está depois de Josué, que está depois do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Escritura Sagrada. E nós vamos ter uma jornada de 7 semanas para expor todo esse livro. Serão 7 pregações, 7 exposições. Por isso eu peço que você se atente a cada semana naquilo que Deus tem para direcionar a Igreja Reformada Missional Cidade 5. Por isso, abre sua Bíblia lá em Ruth, capítulo 1, versículo 1. Ruth 1, verso de número 1. Nós vamos ler até o versículo 5 hoje. Diz assim: Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá foi morar um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e Malom e Quilion os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá, e ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então, Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e a outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Vamos orar? Feche seus olhos por um momento. Senhor Jesus Cristo, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo aqui entre nós. Nós não teríamos capacidade de gerar, de mover, de fazer acontecer coisas que têm acontecido em nosso meio, Senhor. Por isso nós te agradecemos, louvamos o teu nome, Senhor. Espírito Santo, nós te chamamos, te convidamos, pedimos, clamamos que tu esteja aqui essa manhã conosco, cada um de nós. Nós precisamos de ti, Senhor, para entender essa palavra, para compreender, para não fugir daquilo que o Senhor quer tratar em nossos corações. Nos dê força para lutar contra os nossos pecados, nos arrepender e viver de acordo com a tua vontade, Pai. Senhor, não deixe que as minhas limitações de um jovem pregador atrapalhem o teu povo de entender e de aprender o texto. Não deixe que os meus pecados também manchem esse momento, mas que a tua graça esteja aqui sobre nós, Pai. E que em nome de Jesus nós possamos ser confrontados, confortados, consolados pela exposição do teu livro sagrado, Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Certamente muitos de nós estão atentos ao que tem sido discutido a respeito do aborto. Temos nossa opinião, que como filhos de Deus, logicamente, provavelmente seguimos a direção bíblica, por mais contracultural que ela seja. Mas pense só por um minuto no ato do aborto, no ato de abortar uma criança. O desespero de uma jovem e de um jovem que se relacionaram sexualmente, não como fruto de um amor matrimonial, de um amor baseado na aliança, mas apenas no calor de uma paixão momentânea, apenas mergulhados no desejo de satisfazer um ao outro por meio do sexo. Isso gera uma vida. Uma criança fora do planejamento
de manter os seus estudos, de manter um trabalho, de viajar para fazer um intercâmbio ou coisas desse sentido. Esse casal acaba falhando nisso e até mesmo talvez impedi-los de conhecer outros parceiros sexuais para poder curtir a vida sem responsabilidade de ser um marido ou uma esposa. De repente vem a descoberta de uma gestação. E esse casal opta por matar a criança que está no seu desenvolvimento inicial no ventre da mãe. A vida é interrompida e com o passar dos anos vem a depressão, a dor por ter tirado o próprio filho, e quando a maturidade chega, tempos de cabeça fria, o remorso daquele ato assola a mente daquela mãe e talvez também daquele pai. O aborto, gente, geralmente ele é fruto de uma sucessão de escolhas erradas. Ele não é um ato errado, ele é uma sucessão de escolhas erradas. O aborto não é consequência apenas de uma relação sexual sem se preservar. É, sobretudo, fruto de um relacionamento com alguém duvidoso, ou de alguém que apenas se tem como objeto sexual. E por que alguém duvidoso? Porque se não fosse duvidoso, certamente casaria, certamente formaria uma família com essa pessoa. A primeira decisão errada de alguém que aborta é a de não querer viver uma aliança matrimonial. E pense nisso, aliança. Pense nesse detalhe, pense com muita atenção na aliança. A primeira decisão de um casal que aborta é a decisão de não viver na aliança matrimonial com alguém de confiança, com alguém na qual se imagina passar toda a vida até o fim, construindo família, tendo filhos, netos e por aí vai. Tudo começa com a rejeição da aliança. E a decisão de se negar à aliança, o compromisso, a responsabilidade, leva um casal a fazer escolhas impensadas no momento da pressão. Em uma situação limite, como diria Emílio Garófalo Neto, muitos tomam decisões impensadas. Qual o problema disso? O problema disso é que nós somos por natureza pecadores. Somos uma máquina de pecado. Como diria João Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Todos os dias nós fabricamos novos ídolos e vamos adorando esses ídolos e nos prostramos. Como disse aqui o Bruno Rosa agora há pouco. E a nossa tendência natural é reagir pecaminosamente diante das pressões da vida. Agimos sem levar em conta a direção de Deus, sem considerar a lei do Senhor, como se fôssemos donos de nós mesmos, ou até mesmo do ser humano que se encontra no nosso ventre, no ventre de uma mulher. Nós achamos que somos donos da razão, donos até de vidas, ao ponto de chegar a praticar um aborto. Comemos do fruto, como Adão e Eva comeram lá no Éden. Agimos de forma contrária ao que Deus disse para não fazer. E qual é a consequência disso? Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, verso de número 23. O salário do pecado é a morte. Essa é a consequência de um ato impensado, essa é a consequência de transgredir a lei de Deus, essa é a consequência de negar a direção de Deus, essa é a consequência de confiar naquilo que Deus deixou revelado na sua Sagrada Escritura. Ou seja, decisões tomadas sem a aprovação do Senhor geram consequências ruins. Tragédias, dor, amargura, marcas. Certamente você tem algumas. Certamente você tem lembranças muito ruins de marcas que você carrega por causa de pecado que você cometeu ou que cometeram contra você. Em alguns casos as consequências são mortais. E foi isso que a decisão incrédula de Elimeleque gerou: morte. É isso que essa história nos conta nesse primeiro período que nós vamos expor aqui do livro de Ruth. As consequências das escolhas de Elimeleque, da escolha de Elimeleque, geraram morte. Consequências terríveis para sua esposa, seus filhos e também, por consequência, suas noras. O livro de Ruth é uma perfeita história de amor.
Perfeita porque ela vai muito além dos contos que nós estamos acostumados aí, as histórias, os filmes de Hollywood, Titanic, Romeu e Julieta. Essas histórias são muito legais, têm o seu valor. Mas a história de Ruth, ela é uma história de amor perfeito, improvável entre um homem justo e uma mulher decidida, com origens muito distintas. Boaz, um homem da aliança, um homem de Deus. Ruth, uma moabita, uma pagã, inimiga do Senhor. Uma história iniciada com erros, como nós acabamos de ver aqui, com sentimentos de amargura, que nós veremos semana que vem, envolvendo detalhes de um tempo muito difícil. Mas que em meio a tudo isso, Deus, na sua maravilhosa providência, age pelo seu povo, levando em conta a sua fidelidade incondicional à aliança. Ruth não é um conto, gente, como o Titanic, Romeu e Julieta, tantas outras histórias de amor que nós estamos acostumados a ler, a conhecer, as histórias modernas das séries aí que estão nos Netflix, no Amazon Prime da vida. Ruth é uma história real. É a história que, como uma espécie de sombra, nos anuncia o que estava por vir. É uma história que aponta para Jesus Cristo. Uma história que, após um fim trágico do livro de Juízes, nos dá sinais de que uma boa notícia sempre é o capítulo final do livro escrito pelo próprio Deus. Ruth é a história daqueles que nasceram longe da aliança com o Senhor, que passaram a vida como inimigos de Deus, mas que pela soberania divina e pela maravilhosa graça do Senhor, puderam ter um encontro nos campos de redenção do Senhor Jesus. O livro de Ruth, ele tem uma posição muito interessante na estrutura do cânon. Se nós formos olhar a estrutura do cânon bíblico, a estrutura onde está colocado Ruth, no nosso cânon, é claro, porque na organização hebraica ele está em outra posição, está depois de Provérbios. Nós vamos ver isso daqui a algumas semanas. Mas o livro de Ruth aqui, ele tem uma posição muito interessante na estrutura das nossas Bíblias e, sobretudo, na história da revelação progressiva de Deus. Então, enquanto Deus ia se revelando ao seu povo, existia uma organização, a organização dos livros bíblicos, das histórias, da cronologia das escrituras sagradas. E Ruth está num momento muito interessante. Basicamente, nós podemos dizer que essa história, ela conecta o período de Juízes ao período monarca de Israel. Apesar de que a história de Ruth é no período de Juízes, como nós vemos aqui no verso de número 1, ela faz uma espécie de conexão. E nós vamos entender ao decorrer desse tema por que ela faz uma conexão ao período dos reis. Temos aqui uma história situada em meio a um caos que vivia o povo de Israel na época dos Juízes. Um período muito complicado para o povo. Se você for ler Juízes, se espante, porque o livro é terrível. O livro é muito pesado. O livro de Juízes conta histórias das mais terríveis que a gente pode imaginar. E o refrão absurdo que contempla o livro de Juízes é o refrão que finaliza o livro lá no capítulo 21, verso 25 de Juízes. Aqui mesmo, um pouco antes do livro de Ruth, o último versículo de Juízes diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel. Preste bem atenção nisso. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Uma espécie de anarquia era instaurada aqui no período de Juízes. E esse era um refrão que se repete em outros momentos do livro de Juízes. Você vai ver isso, e não somente o versículo dizendo isso, mas você vai perceber a atitude do povo, a atitude das pessoas, deixando claro essa realidade aqui do verso 25 do capítulo 21 de Juízes. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Que frase triste, que versículo triste. Mas, veja, se nós olharmos bem, não é uma frase muito parecida com o que ouvimos hoje nos nossos dias? Meu corpo, minhas regras. Cada um tem a sua verdade. Tudo é relativo. O que importa é ser feliz, não importa como. A tônica desse versículo é a mesma
dessas frases de efeito que nós escutamos hoje. Onde a verdade é relativizada, onde a verdade é banalizada, onde o que Deus disse para não fazer pode ser questionado. Desde coisas mais sérias, como um aborto, por exemplo, como um teatro, uma dança no meio de um culto. Tudo é questionável, tudo é relativo, tudo pode ser colocado sobre o subjetivismo do nosso julgamento, do julgamento humano. E assim era o tempo de Juízes. Tempos de relativismo como o que estamos vivendo são um eco do último versículo do livro de Juízes. E nesse cenário, Elimeleque, um homem que fazia parte do povo da aliança, sai em busca de melhores condições para sua família, para a cidade de Moabe. Verso número 1 deixa claro que, e o texto nos faz questão de mostrar isso, que a história de Ruth se desenha nesse cenário. Diz que na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Então, na época dos juízes, na época onde cada um fazia o que lhe parecia certo, a história de Ruth se desenha. E é assim que Elimeleque vive. É assim que Elimeleque decide sair da terra da aliança, da terra da promessa, da terra do povo de Deus, e vai para uma terra estranha, onde Deus não aprovava que o seu povo estivesse. Preste bem atenção na situação. Belém de Judá atravessava um momento de fome, como nós lemos aqui. Olha só, na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Belém de Judá atravessava esse momento, e como dito, o período de Juízes foi um tempo terrível, de inquietação civil, violência, desintegração social, pessoas totalmente devassas, mergulhadas na imoralidade sexual, agressões, guerras. E se não bastasse tudo isso, o texto bíblico fala sobre fome também. Olha só que cenário terrível. Tempos um pouco semelhantes ao que nós estamos vivendo, não é verdade? Onde as coisas parecem que estão todas em desordem, parece que ninguém mais, segue a verdade de Deus, parece que a gente perdeu a fé, a gente perdeu a credibilidade naquilo que é real, naquilo que é bíblico, naquilo que é santo, nós relativizamos tudo. Os tempos estão mergulhados em desordem, em tragédias, em histórias tristes. Veja, 446 mil mortos no Brasil por Covid. Crise no sistema público e também no sistema privado. Talvez você seja uma pessoa mais abastada financeiramente e a vida inteira confiou de que tinha um plano de saúde e estava tranquilo. Eu fui no hospital São Luís, um baita de um hospital, na ala das pessoas que estavam com Covid, quando eu estava doente. Cheguei lá, cara, o caos. Lotado, gente tossindo, passando mal. Cara, eu olhei naquele meio, até pensei, se eu não tiver com Covid, agora mesmo eu vou estar com Covid. Cara, que cenário triste, que eu só tinha encontrado no hospital público, eu nunca tinha visto isso no hospital particular. Guerras no Oriente Médio, a gente está acompanhando aí esses dias as guerras lá em Israel. Violência nos grandes centros urbanos, como a que nós vimos no início deste mês, entre a polícia e traficantes na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. E talvez você que é de São Paulo pense que violência é somente algo que acontece aqui. Mas a violência não se restringe às grandes cidades. O que dizer do nó na garganta do que aconteceu em Saudades, lá em Santa Catarina? Uma pequena cidade com pouco mais de 9 mil habitantes, onde um rapaz assassina brutalmente crianças e professoras numa escola. Juízes foi um período sem reis, não tinha rei, não tinha liderança. Sem liderança organizada. Será que nós não podemos dizer o mesmo da política brasileira nesses dias? Um lugar sem liderança. E o desemprego. 14,2% da população brasileira está desempregada neste momento, mês de maio de 2021. Mais de 20.300 lojas no estado de São Paulo faliram, fecharam as portas.
Só no estado de São Paulo. Fecharam, faliram. Quantas pessoas? Multiplica isso, sei lá, por 2, no mínimo por 2, porque uma loja fechada, no mínimo, desempregou 2 pessoas. 20.300 lojas fechadas no estado de São Paulo. E o que dizer, se não bastasse tudo isso, da imoralidade sexual sendo cultuada como entretenimento nos reality shows, aí, os BBB da vida, onde a falta de masculinidade e uma feminilidade distorcida são vistas como avanço social. Depressão, divórcios, desastre, suicídios, grandes artistas morrendo, desavenças, líderes evangélicos caindo, sendo revelado a podridão desse sistema medíocre, gospel brasileiro. Enfim, um festival de exposição da realidade caída do homem, dos reflexos do pecado neste mundo. E semelhante a isso era o tempo dos juízes. O tempo dos juízes era muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Onde Elimeleque olha para aquele cenário, e ele está em Belém de Judá. Ele está numa terra boa, mas decide sair e buscar um lugar tranquilo para viver com a sua família. Note bem uma ironia aqui. Olha só o que diz o verso de número 1. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os 2 filhos. Talvez quando nós lemos esse versículo, nos passe despercebido um detalhe muito interessante, o que é uma ironia, como eu disse. Elimeleque, ele sai de Belém para buscar pão, certo? Ele estava acontecendo fome aqui na terra de Moabe, na terra de Belém. Havia fome, havia falta, escassez de alimento. E ele sai de Belém em busca de alimento. Mas veja, ele não somente saiu de um lugar em busca de pão. Elimeleque saiu da casa do pão para buscar pão. Por que casa do pão? A palavra Belém, no hebraico, significa casa do pão. Bet-lehem. Bet-lehem. Bet, pão. Ou, aliás, casa. Lehem, pão. Casa do pão. Belém significa casa do pão. A casa onde havia pão, uma casa onde manava leite e mel, a terra prometida aos nossos pais da fé, aos patriarcas do povo da aliança, estava desolada. A casa do pão não tinha pão. Mas não era só uma desolação pelo acaso, não foi uma casualidade, um problema na agricultura daqueles dias, mas a fome ali, de acordo com todo o cenário do livro de Juízes, revelava que Deus estava disciplinando o seu povo. A fome era a vara da disciplina de Deus para o povo que estava se assemelhando aos inimigos do Senhor, tentando levar a vida, cada um ao seu modo, como ecoa o refrão do livro de Juízes. Cada um fazia o que lhe parecia certo, porque o povo estava vivendo dessa forma, cada um vivendo de acordo com aquilo que lhe parecia certo. De acordo com aquilo que parecia certo, Deus disciplinou o seu povo. Deus exerce disciplina sobre o seu povo. E se não bastasse Elimeleque sair da casa do pão, se não bastasse ele ter abandonado este lugar, saído da casa onde manava leite e mel, da terra da aliança, das promessas de Deus, Elimeleque ruma com sua mulher e os 2 filhos para Moabe. Onde é Moabe? Qual a origem de Moabe, dessa cidade mencionada aqui no texto bíblico? Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 19. Depois nós voltamos para Ruth. Gênesis 19, versículo 30. Nós temos a origem de Moabe. Olha só o que diz
Gênesis capítulo 19, verso de número 30. Ló subiu, vindo de Zoar, e foi habitar nos montes. As suas 2 filhas foram com ele. Como temia habitar em Zoar, ele e as suas 2 filhas foram habitar numa caverna. Então a primogênita disse à mais nova: nosso pai já está velho, e não há homem nessa terra para nos possuir, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho para o nosso pai beber, e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Assim, deram vinho para o pai beber naquela noite. A primogênita entrou, deitou-se com seu pai, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite eu me deitei com meu pai. Vamos dar-lhe vinho para beber também esta noite. Depois entra e deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Então tornaram a dar vinho para o pai beber também naquela noite. A mais nova levantou-se, deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho, a quem chamou Moabe. Esse é o pai dos moabitas de hoje. Veja, Moabe é fruto de uma relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha. Ou seja, a terra de um povo que dá o seu jeitinho. A filha de Ló deu um jeito. Ela não quis nem saber se a relação era incestuosa, se era pervertida. Ela embebedou o próprio pai, se deitou, engravidou e deu o nome de Moabe ao seu filho. E de Moabe vem os moabitas, vem o povo de Ruth. Esse é o povo de Ruth. Um povo que nasce do jeitinho humano. O povo que dá um jeito, mesmo que esse jeito não esteja de acordo com a vontade de Deus. Em outro momento, num tempo de batalha, nós vamos perceber o povo de Israel precisando passar por Moabe, mas este não permitiu, fazendo o povo dar uma volta. Lá em Juízes capítulo 11, verso 17, nós vemos isso. O povo precisava, num momento de batalha, passar por Moabe, e o rei daquele momento não permitiu que eles passassem, fazendo que eles dessem uma volta muito grande. Ou seja, era um povo que não estava junto, não estava fechado com Israel. Eu vou fazer um parênteses aqui. Hoje, gente, é muito interessante nós entendermos algumas questões a respeito de divergências dentro do ambiente igreja. Existem divergências teológicas que de fato são contrapostas. Por exemplo, uma igreja reformada e uma igreja pentecostal, um arminiano e um calvinista, um cessacionista e um continuista. Existem detalhes nessas diferenças que de fato se contrapõem. Isso não quer dizer que nós não devamos respeitar esses nossos irmãos que são diferentes de nós. Isso não quer dizer que nós não temos que abraçá-los, amá-los, termos comunhão com esses irmãos. Agora, preste bem atenção. Existem lugares e existem pessoas que nós não podemos aceitar o comportamento como se estivéssemos numa cordialidade teológica. Quando se refere à perca daquilo que Deus disse, da lei de Deus, de algo claro na Escritura, nós precisamos ter muito claro o que é luz e o que são trevas, o que é correto e o que é errado, o que é santo e o que é pecaminoso. Por isso, homens sérios de Deus saem de certas instituições religiosas. Não é só por questões teológicas, mas por questões morais. Por questões que envolvem a palavra de Deus. O que é certo, o que é reto, o que é justo. Então, em relação a Elimeleque ter ido para Moabe, esse foi o contexto. Ele foi para um lugar de pessoas que eram inimigos de Deus, eram inimigos da palavra de Deus, eram inimigos daquilo que Deus tinha dito para não fazer.
Um outro momento marcante a respeito dos moabitas foi quando Balaque, rei de Moabe, perturbado, com inveja do sucesso alcançado pelos israelitas, mandou chamar o profeta Balaão. Você já deve ter escutado a história do profeta Balaão. Ele chama o profeta Balaão para que esse amaldiçoasse Israel. E é claro que deu errado, né? Porque Balaão acabou abençoando Israel. Ou seja, meus irmãos, Moabe não era coisa boa. Moabe era treta. Moabe era armadilha, era uma cilada, Bino. Como diz aí o meme. Né? É cilada, Bino. Os israelitas sabiam disso. Elimeleque sabia disso. Mas o que chama a atenção é que a saída de Belém não é somente uma busca por uma vida melhor, não é apenas, eu vou me mudar para fazer um intercâmbio, vou mudar de cidade. Não é somente isso que representava a saída de Elimeleque lá de Belém. A saída de Belém não era só uma mudança para uma vida melhor, por talvez, quem sabe, dar uma melhor dignidade para a família. Não. Aqui isso representava o fim de uma vida de adoração a Yahvé, o Deus de Israel, o Deus da aliança. Não havia adoração em Moabe, gente. Não havia comunhão em Moabe. O povo de Deus não estava em Moabe. Não havia sacrifícios de expiação em Moabe. Não havia lei do Senhor em Moabe. Sobretudo, a saída de Elimeleque era uma atitude de desprezo pela adoração ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Era uma atitude de negligência para com a aliança de Deus ao seu povo. E note, Elimeleque não estava saindo por estar em condições de miséria somente. Como eu disse, havia fome aqui em Belém. Mas lá no capítulo 4, verso de número 3 de Ruth, nós percebemos que, e nós vamos ver isso algumas semanas mais à frente, que eles tinham posses lá em Belém, eles tinham terras, eles não eram miseráveis, não era só uma questão de miserabilidade, eles não estavam em condições extremas de fome. Elimeleque não saiu porque estava com fome. Talvez ele saiu porque ele tinha um iPhone 8 e queria um iPhone 12. O que guiou Elimeleque foi um desejo por mais, por abundância, fartura. E quantas vezes nós, né, meus irmãos, abandonamos princípios por causa da nossa cobiça. Trocamos a bênção de Deus por um prato de lentilhas. Eu te pergunto, qual que é a sua Moabe? O que é que você está abraçando? Para onde você está arrumando? Para onde você está indo? Que te faz ser afastado, estar afastado do povo de Deus, das promessas de Deus. Será que é a sua dificuldade com o dinheiro que te leva a ser desonesto nos negócios? Será a sua falta de domínio próprio que te leva a se relacionar sexualmente com o seu namorado? A sua inveja de falar mal de quem tem crescido na vida? O que é a sua Moabe? Será a sua falta de paciência que te leva a procurar uma mulher fora da igreja? Fabinho, não tem mulher na igreja. Eu estou vendo um monte aqui. Só olhar para o lado aí. Faz um exercício, olha para o lado. Tem medo de se apaixonar? Será a sua falta de paciência de procurar uma mulher que não crê no mesmo Deus que você crê? Será a carência que te leva para a pornografia? Ou a ansiedade que está te empurrando para fumar maconha mais e mais e mais? Isso tudo só esconde um coração que não confia na providência de Deus, como Elimeleque. O que é a sua Moabe? O que está te afastando do Senhor e da igreja de Cristo? Irmãos, Elimeleque notou que Moabe estava indo bem. As coisas estavam indo bem lá em Moabe. Essa região, Moabe, ela ficava do outro lado do Mar Morto. Se nós olharmos no mapa, nós vamos ver que ela fica do outro lado do Mar Morto.
E era um local de terras baixas, uma terra fértil, uma terra que dava frutos, uma terra que tinha fertilidade. Era uma região que experimentava boa colheita, mesmo sendo uma região pagã, uma região onde Deus não estava. E aqui fica um importante alerta. Nem sempre abundância é sinal da presença de Deus. Nem sempre uma igreja cheia é sinal da presença de Deus. A Universal do Reino de Deus está cheia. Tome cuidado. Preste atenção. Não são as coisas que nós vemos que ditam se Deus está ou não está. Mas é a palavra de Deus. É a lei de Deus. E a lei de Deus dizia que em Moabe não estava Deus, não estava o povo da aliança, não havia promessas para aquele lugar, mesmo tendo prosperidade. E isso nós precisamos entender, como reformados que somos, de que Moabe estava sendo abençoada por meio da graça comum, porque Deus abençoa ímpios também, por meio da sua bondade para com aqueles que o negam, que o rejeitam. Deus ainda assim os abençoa. E isso não pode levar um justo invejar o ímpio, querer viver a vida do ímpio. Nós vimos isso algumas semanas aqui na exposição do Salmo de número 1. Igrejas cheias, luxuosas, muitos seguidores nas redes sociais, não são sinal de que as coisas estão certas. Rapazes, aquela moça linda pode ser o início da tua queda, cara. Pode ser o início da tua ruína. Mulheres, aquele rapaz gentil, educado, da sua faculdade, pode ser o caminho da tua destruição. Elimeleque cresceu os olhos para Moabe, mas se esqueceu do Senhor. Talvez alguns de nós digam: mas Fabinho, como você está sendo duro, rígido, legalista, religioso? Ele apenas foi responsável, ele agiu protegendo a sua família. Cara, ele só queria o bem da sua família, ele foi buscar melhores condições, poder pagar uma faculdade para Quilion e Malon, poder dar uma vida mais confortável, poder fazer uma viagem com uma carroça melhor. O que há de errado nisso? Isso é masculinidade, tem que cuidar da família. O grande erro de muitos de nós é achar que a herança mais importante que deixamos para os nossos filhos é dinheiro, formação, casas, carros e coisas assim. A herança mais rica que nós podemos deixar para os nossos filhos é o amor à cruz de Cristo, é o amor à igreja. Muitos de vocês sofrem consequências e marcas, mesmo tendo uma vida boa, porque Jesus foi negligenciado talvez na tua casa, porque Jesus foi deixado de lado, porque a igreja foi tratada como apenas uma parte da vida, e não o todo da vida. Mas Fabinho, ele, sei lá, cara, ele podia continuar fazendo culto familiar, lendo a lei de Deus para a família, orando, louvando com Noemi e seus 2 filhos. Por que não? Porque nada substitui a comunhão com o povo de Deus. O culto, os sacramentos, nada. Em Moabe nada disso existia. O que importava para Elimeleque era ter abundância na sua vida. Mesmo que isso custasse abandonar a terra da promessa, mesmo que isso custasse abandonar a comunhão com os irmãos, mesmo que isso custasse sair da presença de Deus, o que importava era uma vida boa. Aqui vale uma questão a ser pensada por nós. Você se muda de cidade por causa de um emprego.
Você se muda de país por causa de um estágio, mas você se muda de cidade por causa de uma igreja. Você se muda de cidade porque na tua igreja não tem uma igreja, na tua cidade não tem uma igreja bíblica para congregar. Você se muda por causa da comunhão com o Senhor que precisa permanecer. Eu vou deixar um ensino aqui para vocês nunca mais esquecerem, nunca dizerem que eu não ensinei isso para vocês. Se você está aqui no culto, você é indesculpável se você cometer esse erro. Quando aparecer uma oportunidade de emprego em outro lugar, em outro país, em outra cidade, em outra região, jamais se mude sem se certificar de que há uma igreja bíblica lá para você frequentar. Jamais. Isso deve ser a primeira coisa que deve vir à sua mente. Cara, uma oportunidade. Opa, deixa eu ver se tem igreja boa lá. Igreja de boa teologia, uma igreja séria, uma igreja de Deus. Irmãos, muitos de nós são iguais a Elimeleque. Nós saímos somente por causa do nosso estômago, mas não por causa do nosso espírito. Não por causa da nossa alma. Não por causa da comunhão com a igreja de Cristo. Será que para você é mais importante ter abundância do que estar na terra que Deus te chamou para viver, sendo uma pedra viva na igreja que o Senhor te confiou? Na igreja que Deus te plantou para ser um servo, uma serva? Quantas pessoas se mudam e só depois vão pensar em uma igreja para congregar? Eu sei que muitos aqui realmente já fizeram isso. E eu não estou falando isso com o desejo de pesar sobre você, mas eu estou falando isso com amor. Eu também já cometi esse erro. Se um dia você vier com um papo de se mudar de cidade, e eu te perguntar, e aí, qual igreja você vai frequentar lá? Você falar para mim, não sei, eu vim aqui para te perguntar, pastor. Eu estou agora aqui estabelecendo um direito meu de te dar um apelido. Eu não vou te chamar de Elimeleque, eu vou te chamar de Elimelecão. Irmãos, quando Deus não é uma prioridade para nós, a vida será uma tragédia. O pecado nos dominará. E mais do que isso, nós perderemos o controle da situação. Foi o que aconteceu com Elimeleque. Elimeleque perdeu o controle da situação. Ele sai de Belém, ele vai para Moabe, leva sua mulher e seus 2 filhos. Mas olha só o que diz os versos 3 adiante. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Veja, Elimeleque quis cuidar da situação e a situação saiu do seu controle. A nossa ilusão é achar que faremos as coisas do nosso jeito e isso não carregará consequências. A nossa ilusão é achar que, não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho a sabedoria do mundo, eu tenho a sabedoria da rua. Sabe esse jargão? Me dá no ódio quando eu escuto um negócio desse. A rua. O que é a rua, velho? Não, eu tenho experiência. Fabinho, cara, eu lembro quando eu cheguei aqui em São Paulo, começar a plantar a igreja. Cara, sério, enchia o saco de ouvir tantas pessoas me dizendo o que eu devia fazer. E Fabinho, não, é assim, tem que ser a igreja. Não, Fabinho, é assim, não, aqui em São Paulo você não sabe como que é, cara. E durante um tempo, eu escondi das pessoas que eu tinha nascido aqui. Deixei as pessoas pensarem que eu nasci em Joinville, né, de boa. Porque, às vezes, para o paulistano, quem nasce fora de São Paulo é burro, não sabe de nada, né. Nordestino, né, quantos são maltratados aqui? Sendo que esses construíram a cidade, né. Não, Fabinho, tem que ser assim, você não sabe. E eu fiquei... E sempre passava pela minha cabeça algo que eu nunca tive coragem de falar. Eu só falei isso para uma pessoa. Não, Fabinho, é assim, tem que ser assado. E ninguém usava a referência bíblica para me dizer como deveria ser a igreja. Isso que era engraçado.
Até que um dia eu tive que falar, né? Cara, se tu sabe como é plantar a igreja de São Paulo, por que tu não plantou uma? Por que tem que vir gente de fora para cá? Sabedoria do mundo, cara. Tiago pregou isso semana passada. Nós temos a mente de Cristo. Decidimos nada saber a não ser Cristo e esse crucificado. O crente, ele decide, ele trata a sua sabedoria fora do reino, fora da escritura, como esterco. É o que Paulo disse. E eu acho que a tradução está educada, tá? Colocou esterco, porque podia colocar outra palavra aqui. Você já sabe que palavra que eu estou falando. Provavelmente, Paulo pega toda a sabedoria dele, gente. E estude a história de Paulo, você vai ver quem era esse homem. Ele pega toda essa sabedoria e diz, olha, isso aqui é esterco. Isso aqui não vale nada. Não tem valor nenhum. Nenhum. A nossa ilusão é achar que a vida, que nós dominamos a vida, que nós temos o controle da vida, que nós podemos controlar o nosso pecado. Tentar controlar o pecado é tentar segurar a água. Você não consegue. Você tenta fechar as mãos, a água sai pelos dedos, ela vaza. Tentar controlar a vida sem Deus é como saciar a sua sede bebendo água do mar. No momento, nós até vamos saciar a sede, mas em poucos minutos, nós seremos acometidos por uma desidratação muito severa e vamos morrer. Gente, preste bem atenção, com o pecado não se brinca, e a brincadeira começa se afastando do corpo de Cristo. Deus não nos impôs limites por ser chato. Pô, Deus, por que criou a lei, velho? Pô, Deus, por que criou a lei, cara? Aí você dá uma de Jó, né? Ou ali questionando Deus, ali no livro de Jó. Jó tinha muitas qualidades, mas você vê que Jó tinha uma mente muito religiosa. Um pouco até meio arrogante. E Deus dá um chega para lá em Jó. Deus não nos impôs limites por ser chato, mas porque facilmente somos dominados pelo desejo de ter o que nós não podemos ter, de desfrutar do que não é nosso, ou de fazer aquilo que Deus reprova. E a forma mais fácil disso acontecer é quando nós nos afastamos da igreja, quando nós nos afastamos do povo de Deus, nós ficamos fracos, nós ficamos suscetíveis a pecados piores ainda do que o de abandonar o povo. Meus irmãos, isso precisa estar enclausurado em nossas mentes e nossos corações. Nós somos insuficientes. Não conseguimos viver longe do povo de Deus, não conseguimos viver longe do culto ao Senhor. Elimeleque subestimou essa verdade. E há uma consequência. Houve uma consequência ao ato impensado de Elimeleque, assim como um aborto carrega suas consequências a médio e longo prazo. O abandono de Elimeleque trouxe suas consequências. Veja o verso de número 4. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa, e a outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Veja, você que defende Elimeleque como um defensor da família, não, eu estou protegendo a família, estou deixando de ir ao culto porque eu preciso trabalhar mais, preciso dar melhores condições para a tua família. Aí você morre, cara. E aí? A grande ilusão da mente humana é achar que tem o controle sobre a vida. Essa pandemia está esfregando isso na nossa cara. Não temos o controle. Não, mas nós votamos em 2018, mudou o governo, agora vai dar tudo certo. Não vá pensando assim em 2022 não, cara. Não, 2022 vai ser diferente, vai aparecer um redentor para nossa nação. Quem tem o controle é Deus. Quem tem o controle é Deus. Quem controla essa pandemia é Deus. Quem controla o que está acontecendo no mundo é Deus.
Eu me recordo de um episódio de uma série um pouquinho antiga, mas muito boa, cara. Eu aconselho você a assistir. Vou dar um spoilerzinho de um capítulo dessa série, tá? Todo mundo odeia o Chris, acho que vocês conhecem. Eu gosto muito dessa série. Ó, mais um que gosta. O episódio é muito engraçado, porque o Chris, ele tá lá, né? E a sua família fica doente. Não sei se você lembra desse episódio. A família do Chris fica doente, tá todo mundo doente, gripado. A mãe dele, né, ela faz uma vedação lá na casa. E aí manda o Chris ficar na casa do senhor Omar, que é um doido lá, um velho doido lá. Aí o Chris vai para a casa do Dr. Omar e ele pensa, mano, agora eu vou mitar. Ele tem uma paixãozinha pela Tasha, que é uma vizinha dele lá, a menininha lá da vizinhança. É apaixonado pela menina. E aí ele vai lá na casa do Dr. Omar, e o Dr. Omar vai dar uns rolê, dar uns perdidos, e ele deixa a casa sozinha. E o Chris está lá. Ele fala, ó, Chris, pode ficar aí de boa, irmão. Fica aí, a casa é sua. Aí o Chris pensa, irmão, eu vou ter uma brilhante ideia agora, tive uma brilhante ideia. Vou trazer a Tasha aqui, vou me dar bem, e sabe como é, né? Cara, eu gosto muito dessa série, a gente gosta. E aí ele vai na barbearia, né, cortar o cabelo, tomar as suas providências para tudo dar certo. Aí ele expõe para os caras que ele tem uma fita de um comediante americano. Aí tá um monte de cara lá, o pessoal da rua, os amigos do Chris, né, entre aspas. E aí ele fala aquilo. Quando ele chega à noite, a Tasha vai lá na casa, aí ele olha e pensa, cara, agora eu me dei bem, vou, né? De repente chega toda a galera lá para assistir junto o filme, acaba com o rolê, os caras dominam o apartamento do senhor Omar, e a mãe dele não sabe disso. Não sei se você assiste a série, mas a mãe dele fala direto, eu não vou criar neto, eu não vou criar o filho das mulheres que vocês vão engravidar. Ela bate muito nessa tecla com os filhos, ela ensina muito os filhos a não engravidar fora do casamento, fora do tempo. Só que o Chris é igual a gente. Dá tudo errado, cara. Ele dá um xarope para a mãe dele. Eram 1 ou 2 gotas para tomar, e não podia tomar muito, porque senão baixava muita pressão e a pessoa tinha um coma. Ele dá 6. Ele fala para a mãe, mãe, toma 6. A mãe, a família inteira toma, apagam, mas, cara, Deus joga no time das mamães. Tem que admitir. Jesus está no time das mães, cara. A mãe dele acorda, chega lá no apartamento, escuta o barulho, vai lá no apartamento, tá uma galera, festa, fritando lá. Resultado, uma surra de cinta. Parece ele chorando no final. Tragédia. A história do Chris aqui mostra a nossa história. Nós perdemos o controle. O Chris perdeu o controle da situação, cara. Ele confiou em quem não devia confiar. Ele fez o que não devia fazer, ele não ouviu os conselhos da sua mãe. E deu ruim, né? Se deu mal. Acabaram com o rolê dele e ele ainda acabou levando uma surra. A Tasha foi embora, não deu nada, né? A atitude de Elimeleque também trouxe suas consequências. Ele foi em busca de abundância, encontrou a morte. Elimeleque encontrou as consequências dos seus atos, desfavor divino, morte, escravidão, fuga da realidade, negação do pecado, auto-engano, mas principalmente insensibilidade e incredulidade. Elimeleque rejeitou os conselhos de Deus e se tornou insensível ao chamado da consciência que um membro da aliança deveria ter. Ele deixou de ser movido pela lei do Senhor e passou a se mover pelas coisas deste mundo. A incredulidade de Elimeleque o levou a acreditar que estar com o povo de Deus valia menos do que ter abundância e viver em Moabe. Elimeleque plantou um ensino na sua casa. Ele deixou um ensino para os seus filhos. O ensino de que não tem problema quebrar a lei do Senhor. Não tem problema, pode quebrar a lei de boa. De que estar entre os inimigos de Deus, e vejam, olha só o que diz o verso de número 4.
Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa, outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Não foi pouco tempo que eles ficaram entre os inimigos de Deus. Não tinha problema desde que a necessidade do momento estava sendo suprida. Elimeleque fez concessões. E pequenas concessões são o início das grandes concessões. Ninguém que vive na Cracolândia, preste bem atenção nisso, ninguém que vive na Cracolândia tinha como objetivo estar lá na primeira vez que usou uma droga, alguma coisa assim. Não tinha como alvo, cara, eu vou estar na Cracolândia. E talvez se você perguntasse, falava, meu, que bizarro lá, né, a situação. Quando se vê, está lá, na rua, caído, vivendo que nem um zumbi. Essa é a nossa vida, gente. Fora de Deus. Não, eu vou dar só um beijinho. Não, é só um amassinho, né? Só tirar a camisa hoje, só a camisa, não tá, né? Não tá acontecendo nada mais, tu vai engravidar. E vai. Quando você vê, cara, a guria tá grávida. Uma situação totalmente fora do controle. Elimeleque ensinou aos seus filhos que não tinha problema viver entre os inimigos de Deus. Ele se empolgou, ele viu aquilo, ele viu Moabe e falou, cara, vou lá. Não importa Deus, não importa o que disse, não importa a prudência, não importa nada disso. Esses dias eu comecei a fazer Muay Thai, né? E aí, cara, eu estava fazendo treino com o professor, aí estava ali, né, guarda, tal, já estava morto de cansado, já tinha feito um monte de exercício, o braço já estava pesado, já. Aí ele pegou e falou, vai, vamos, luva. Aí a gente foi para, né, uma lutinha ali. E eu estava sem protetor, sem nada, né? Eu não tenho os equipamentos, nada. Aí eu falei, vamos, né? Aí eu estava protegendo meu queixo, né, para não levar um murro e apagar na frente de todo mundo lá, né? E aí, assim, não sei se você já brigou na rua, brigou na escola, né? Eu já tive essa experiência no meu passado. Cara, você quer bater, velho. Você quer bater, você quer acertar, não interessa, você quer, né? E aí eu, lá, com aquele espírito da rua, cara... Aí ele vai, cara, aí eu fui, deu 2 jabs, dei um direto, me empolguei, tum, levei uma, mas, na orelha, assim, ó. Pau! Aí, aí vi que, ele tá levando a sério, né? E um cara mais alto que eu ainda. Aí fui de novo. Sabe quando você sente o gosto de dar um soco? Me perdoe, assim, mas é gostoso, cara. E aí eu tava ali, cara, e... Tum. Cara, levei 2. Pau! Senti assim, falei, mano, melhor parar, cara. Melhor tentar me defender. E aí ele falou, cara, tu dá o soco e tu esquece de voltar a mão, de defender aqui, de defender a lateral, de defender... Levei umas na costela, mano, porque daí me empolguei em defender aqui, levantei, pá. Falei, mano, eu vou morrer, cara, a Anne vai ficar viúva. Assim é a vida do pecado, cara. A gente se empolga, a gente vê aquilo e a gente vai, e a gente mergulha, e quando a gente vê, cara, a gente está apanhando da vida. A gente está levando uma surra. Maynard Erickson diz na sua teologia sistemática que, ao pecar, colocamos-nos do lado oposto de Deus e tornamos-nos, de fato, seus inimigos. A consequência do desprezo de Elimeleque pela terra da aliança respingou nos seus filhos. Veja o que diz aqui no verso de número 4. Eles se casaram com mulheres moabitas. Eles se casaram com mulheres de um povo idólatra, pagão. Deus tinha proibido. Olha só o que diz Deuteronômio 7, verso de número 3. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviarão seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Está se referindo às moabitas, às mulheres, aos moabitas.
direção da lei de Deus, Deuteronômio 7, 3, 4. Elimeleque desprezou a ordem de Deus, indo para uma terra onde, pelo que se dá a entender pelos textos, havia mulheres muito bonitas e que chamavam a atenção dos israelitas. Se não bastasse ele ignorar a ordem divina, ele desprezou a história de tragédia envolvendo o povo de Deus e as mulheres moabitas. Números, capítulo 25, verso 9, diz o seguinte: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração de Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. O povo todo pagou pelo erro desses homens. E mais adiante, lá no verso de número 9, diz o seguinte: mas os que morreram por causa da praga, que era juízo de Deus, foram 24 mil pessoas. 24 mil pessoas morreram por causa da atitude de rebelião, de insubmissão à lei do Senhor. Talvez os filhos de Elimeleque pensavam: olha, o pai largou o culto, o pai largou a terra da aliança, abandonou o povo da aliança, quebrou a ordem de se atentar ao livro da lei. Por que nós nos privaremos de casar com essas belas mulheres? Por que pode quebrar uma lei e outra não? Preste atenção, papais e mamães. Se vocês não honram o culto a Deus, não espere que seu filho amará a igreja de Cristo. Não é porque você é membro da igreja que o seu filho é crente. Não seja um egoísta. Teu filho pode ir para o inferno. Preste bem atenção. Se o que você mais ama não é o Senhor, não espere que teu filho seja crente. Não espere que teu filho vai ter uma vida mergulhada diante do Senhor. Se você não valoriza momentos como esse, se você não encara o culto como essencial para a tua vida, cara. Se a palavra de Deus não é o norte, não é a regra de você guiar a sua vida e a sua sabedoria, não espere isso. Não espere. E não basta só trazer o filho no culto, não. Tem que viver. Tem que viver a verdade de Deus. Tem que amar o Senhor. Tem que amar o povo de Deus. Tem que ser real. A criança, gente, pare de subestimar as crianças. Elas sabem o que tu ama. Elas sabem o que você tem como valor na tua vida. Crianças não são tolas, não. Tolo é você que acha que elas são tolas. Você querendo ou não querendo, o seu filho vai ser afetado por isso. Não, Fabinho, quando ele crescer eu vou instruir. E se você tiver morrido, cara? Talvez Elimeleque proibiria seus filhos de casar com essas mulheres. Mas ele estava morto. Ele já tinha morrido. Eles se casam com as moabitas depois da morte do pai. Qual a consequência final de tudo isso? Uma esposa viúva, 2 noras moabitas, também viúvas, vivendo junto. Verso número 5. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Olha a situação em que Elimeleque expôs a sua casa, a sua família. Elimeleque, achando que ele era a segurança da sua família, colocou ela em um cenário difícil. Muito pior do que privações financeiras, meus irmãos, é o luto, é a dor da perda. O que seria dessas mulheres sozinhas numa terra onde não há Deus, onde Deus não está? O que Elimeleque viveu foi uma situação limite. E momentos assim, situações limites, revelam onde o nosso coração habita de fato. Onde está o seu coração? Essa é a pergunta que eu te faço hoje. Aonde está o seu coração? Se a crise econômica vem, qual que é a primeira coisa que você vai cortar do seu orçamento? Se o casamento não chega, o que você vai fazer? Se você tem uma crise no seu casamento, qual é a sua solução? Suprir com outra pessoa? Se envolver com um amante, com uma amante? Você solteiro, no calor da solidão,
vai atrás de descrentes, como se isso fosse justificado diante da situação. No fundo, meus irmãos, quando nós agimos assim, nós só estamos seguindo os passos de Adão, que no momento de desejo, comeu do fruto, saciou aquele desejo naquele momento, e desde lá, a humanidade atravessa tragédias provenientes das escolhas pecaminosas longe de Deus. Juízes 21, 25 está aí para isso. Sabe qual que é a boa notícia diante dessa tragédia? É que Jesus, mesmo com fome, nascido em Belém, na casa do pão, sendo ele Deus, negou transformar pedras em pães. Abre sua Bíblia lá em Mateus 24, capítulo 4, para a gente encerrar. Mateus capítulo 4, verso número 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou dele e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa é a boa notícia. Esse é o nosso Senhor. Em meio a um mundo que tem o refrão, cada um faz o que lhe parece certo, nasce um homem de uma virgem, pelo poder do Espírito Santo, e cumpre fielmente as exigências que nós não cumprimos. As exigências que nós fracassamos em obedecer. Meus irmãos, Jesus é a nossa esperança. Talvez a tua vida tenha sido igual a de Elimeleque, mas você não precisa continuar levando a vida dessa forma. Nós somos livres, em Cristo nós somos livres. Romanos capítulo 6, verso de número 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Meus irmãos, Cristo nos chama para perto. Não negue essa voz. Se aproxime do Senhor. Ele te chama e tem todo o amor para lhe dar a força que você precisa. E enfrentar esse mundo caído, sem perder de vista a fé. Não viva longe do povo de Deus. Não viva longe do Senhor. Pois as tragédias das suas escolhas, longe do Senhor, podem ser irreversíveis, como foi na vida de Elimeleque. O justo viverá pela fé. Por isso, viva com os olhos na palavra de Deus. Não saia da tua casa. Não saia da igreja. Aqui é o teu lugar. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Amém.